Olá pessoal, eu sou Jadson aqui com a minha segunda mãe, a Fanny das Manas. E eu vim aqui entrevistar ela. Infelizmente, as outras integrantes do coletivo, elas não puderam participar, mas já está ligando pro Volveito aqui, ela com a gente. E a gente deixa o espaço aqui aberto, a porta aberta, para que cada um de vocês que queiram vir, venham, cheguem. A gente está aqui todo dia. Essa é a nossa casa, essa é a casa de vocês. A gente está aqui, mas a gente não está aqui sozinha. A gente está aqui com vocês e por vocês. Cheguem! Então, Fanny, para dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a primeira candidatura coletiva e feminista em Garanhuns, Fanny das Manas, e a partir dessa breve apresentação, o quão faz-se importante a ocupação de mulheres em cargos políticos e como as mulheres elas podem se inserir, aumentando a participação na política brasileira. Olá, meu nome é Fanny Bernal e eu faço parte da mandata coletiva Fanny das Manas. Eu sou mulher, me reconheço como mulher negra, na cor parda, sou mãe, sou capoeirista, sou advogada e estou representando essa mandata, que compartilho com ela, com a Fernanda Limão, que é poeta, é professora, também é mãe, e com a Marília Ferro, que é uma jovem, ela é cantora, ela é rapper e estudante de psicologia. Essa mandata, ela surge da necessidade que a gente tinha de ter espaços de poder ocupados por mulheres. A gente entendia a necessidade de ter representatividade, de poder entender que mesmo não vindo de famílias de políticos, mesmo não tendo herança política, a gente pudesse estar ocupando esses espaços. Então foi um anseio popular que veio a partir do coletivo Mutirô, que foi o coletivo que nos uniu e que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Em qual partido a Fanny das Manas elas se filiaram para se candidatarem? Escolhemos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para nos filiarmos. Essa escolha, ela dialoga com o que foi a construção desse projeto popular, ou seja, essa escolha veio a partir do coletivo Mutirô. A gente consultou as pessoas que estavam lá e a gente foi conhecendo os partidos que foram indicados para que esse projeto fosse construído. E dentre todos esses partidos, o partido que a gente sentiu que abraçava essa ideia, o partido que possibilitava que a gente democraticamente fosse eleita, era o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é um partido onde existem paridade de gênero nos cargos de poder. Então o diretório municipal e a diretoria executiva ela é feita metade por homens, metade por mulheres, existem cota de juventude, então tanto o DM quanto o DE, eles têm pelo menos a participação de 20% de pessoas jovens. Também temos a participação, a cota de participação para pessoas negras, enfim. Tudo isso a gente entendeu que fazia com que esse projeto que a gente estava construindo, que é um projeto popular, que tem como princípio básico a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, a representatividade e a coletividade, pudesse estar sendo desenvolvido. E por isso que a gente se filiou no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Atualmente, eu fui eleita para estar também como presidenta do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Garanhuns. A Marília, ela também, que faz parte da nossa mandata, ela também desenvolve dentro do PT o cargo de secretária da Juventude. E assim, esses cargos e esses espaços de poder, eles são feitos por eleição. Então, a cada período a gente tem um PED, que é um processo eleitoral interno, democrático, onde os filiados votam para elegerem as pessoas que vão estar te representando. E por isso que a gente entendeu que no PT a gente não teria o partido de um dono, a gente teria o partido onde todo mundo é dono, onde um partido onde todo mundo tem direitos e deveres.
E qual a função principal de cada uma das manas? A mandata, a gente entendeu que ela precisava ser dividida em frentes de atuação. Então, temos 3 frentes de atuação, cada uma delas coordenadas por uma das manas. Eu coordeno o gabinete interno, a Marília coordena o gabinete em movimento, que é o gabinete que fica na rua, e a Fernanda coordena o conselho político. E coordenar vai muito mais de estar presente. A gente define estratégias, a gente desenvolve atividades, e para desenvolver essas atividades a gente tem um monte de gente. Então a gente sempre fala em todos os espaços que essa mandata ela é coletiva, não porque somos 3 mulheres, mas porque somos muita gente que está construindo essa mandata. Então, temos frentes de atuação diferentes e todo esse processo é compartilhado de forma coletiva. Qual as principais causas que as manas defendem? Nós desenvolvemos durante nossa caminhada 13 pontos de atuação principal, mas a gente carrega muitas bandeiras. Então, quando vocês estiverem aqui na casa, que vocês vierem, vocês vão ver que a gente carrega o Coletivo Mutirô, a Militância Cores da Resistência, a CUT, a Rede de Fortalecimento LGBT do Estado, STR, FETAP, Marcha Mundial das Mulheres, a defesa do SUS, a luta do antirracismo, a defesa da nossa educação, o MST, a CUT. Então, temos muitas pautas e o que a gente traz é que a nossa atuação ela já mostra que essas causas são plurais, assim como somos todos nós. Então, apresentamos projetos de lei esse ano em todas as áreas. A gente apresentou para a juventude, para o esporte, para a defesa do idoso, a defesa da coletividade, com os conselhos políticos, com o fortalecimento da agricultura familiar, projeto Farmácia Viva, enfim, todas essas pautas, todas essas causas que a gente entende que estão interligadas. Uma coisa toca na outra. E essa mandata, quando foi eleita, se propôs a estar dialogando com todos, com a cidade toda, com quem votou na gente, com quem não votou na gente. E os nossos projetos e nossa atuação mostram isso. Estamos aqui para cuidar do povo de Garanhuns. E quais são os objetivos que vocês pretendem alcançar como partidas eleitas? Há alguma prática que vocês já têm feito ou estão realizando? A gente entende que tem muita coisa que a gente quer mudar na cidade, sabe? A gente está lutando por um projeto popular, para uma cidade que seja inclusiva, participativa. E a nossa eleição já mostra essa revolução. Quando você vê que ali tem uma cadeira que está sendo representada por outras mulheres, que a gente está ecoando várias vozes, isso já é um objetivo, que é a mudança do status quo. É você entender que a Câmara de Garanhuns hoje, ela foi praticamente toda renovada. Então, tem um monte de gente nova, com um monte de ideias novas, querendo sempre mudar e transformar a sociedade de Garanhuns. A nossa eleição, enquanto mandata coletiva, já mostra um novo caminho para a política garanhuense. Mostra que você não precisa ser filho de político, você não precisa ser rico para estar aqui. Você pode chegar aqui desde que você tenha dedicação, objetivos claros, e foi isso que nos trouxe aqui. A vontade de mudar nossa cidade, de tornar ela mais acolhedora. E a gente está trabalhando para que isso aconteça. Cada projeto de lei que a gente vai ali e defende, cada indicação, cada emenda que a gente corre atrás, cada entrevista que a gente dá, tudo isso faz com que as pessoas entendam que esse espaço de poder pode ser ocupado por qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa comum, a Marília é uma pessoa comum, a Fernanda é uma pessoa comum. Inclusive, se você me ver na rua, você não vai ver o nome política na minha cara. Você não vai achar que eu sou uma pessoa diferente de você, porque eu sou a pessoa que vendia roupa da Sulanca, ou a pessoa que cantava num barzinho como a Marília, ou uma pessoa que dava aula na escola que você estuda,
como a Fernanda. Nós somos pessoas comuns e esse espaço de poder da Câmara dos Vereadores é um espaço do povo. Aqui é a casa do povo e tem que ser ocupado pelo povo. Por isso que estamos aqui. E como era a situação da população em Garanhuns antes dos objetivos que vocês pretendem alcançar? E como vocês esperam que seja a situação depois que esses objetivos eles forem alcançados? E a gente entende que a política em Garanhuns ela sempre foi feita de uma forma oligárquica, ou seja, familiar. A gente vê isso, inclusive, nas legislaturas anteriores e até nessa mesmo, né? Então, o prefeito é irmão do vice-prefeito, é irmão do presidente da Câmara, que é tio do vereador, o outro vereador, ele é neto de um vereador, filho do outro vereador, enfim, meio que é isso que a gente está mudando, é essa mudança que já aconteceu, porque a gente chega sem eira nem beira. A gente chega de movimento de rua, do movimento estudantil, a gente vem fazendo com que as pessoas entendam que para ser vereador, ou melhor, para estar vereador ou vereadora, não é preciso ser família de ninguém. O que a gente precisa é muito trabalho, é ter ideia de mudar a cidade, pensar no melhor para a cidade. E a gente acha que esses objetivos já estão sendo alcançados. E para isso que a gente está trabalhando muito. Para que as pessoas possam ver a mudança e possam entender que a mudança parte de cada um e de cada uma. Eu me lembro, e vou citar aqui Lula, uma entrevista que ele disse que ele pode não ser o melhor político para você, porque o melhor político para você pode estar dentro de você. E é isso, a gente está aqui mostrando que os melhores políticos para nos representarem hoje está dentro da gente, mas amanhã devem estar dentro de você. É sobre isso. Estar aqui nesse espaço é sobre entender que somos parte da mudança e trabalhar para uma Garanhuns melhor. Bem, agora vai ser uma série de perguntas. Como as manas elas conquistaram o reconhecimento da população de Garanhuns antes de entrar para a política partidária com as práticas praticadas pelo inicial Coletivo Mutirô Garanhuns? Qual era o intuito desse coletivo que ainda está ativo na cidade de Garanhuns? E como ocorria o chamado café com bolo, por exemplo? Como eram organizadas as passeatas, os atos, os movimentos em Garanhuns a partir desse coletivo? Acho que essa pergunta é bem difícil de responder, né? O reconhecimento da população de Garanhuns, eu acho que a gente ainda está caminhando, está sendo construído. A gente está devagar, porque a gente vem, como eu trouxe antes, do movimento da rua, né? Então, é a Marília que estava no movimento estudantil, eu que estou junto dos movimentos sociais, e quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito expansiva, eu não sou o tipo de pessoa que segura no microfone e que fala. Eu sempre era a pessoa que trabalhava na infraestrutura ou que dava o microfone para alguém, que construía os movimentos. Eu sou advogada há mais de 15 anos e sempre usei esse meu trabalho para fazer a transformação social. A gente se encontra no Coletivo Mutirô e esse é o marco inicial, né? O Coletivo Mutirô Garanhuns foi esse local, esse espaço acolhedor que fez com que a gente estivesse mudando a cidade com ações como Café com Bolo e Conversa, com ações como o Quarta na Praça, que a gente ia para a praça e colocava um cinema lá, ou o Cursinho, enfim. A gente vê que a vontade de tocar em mais pessoas, de espalhar essa ideia de uma Garanhuns inclusiva, participativa, que possa ser boa para todo mundo e não só para alguns que têm dinheiro, é algo que é construído e que vai muito mais além de ações pontuais, né? A gente sempre organizou passeatas, atos e movimentos aqui em Garanhuns a partir do Coletivo Mutirô e em determinado momento a gente sentiu a necessidade de também ter outros parceiros nessas construções. E aí veio o movimento estudantil, veio a Frente Brasil Popular, inclusive também vieram alguns partidos políticos, outros coletivos. Essas construções, elas são necessárias para que a gente entenda que o inimigo, ele está lá fora. É alguém que
que a gente precisa acabar. E esse inimigo, ele não é o seu vizinho, não é o seu parente, não é aquela pessoa que está no teu grupo do WhatsApp da família. Não. O inimigo é o preconceito, o inimigo é o capitalismo que faz que você ache que é melhor você trabalhar, é melhor você morrer de fome do que morrer de um vírus que está aí matando. O inimigo é aquele que cobra $1 por vacina, que fez com que a vida de pessoas que morreram nessa pandemia custassem R$5. Esses são os inimigos. E é sobre isso que a gente está lutando. E desde o Coletivo Mutirô, é mudar a nossa realidade, porque não adianta a gente brigar com o governo federal, com o presidente que está lá e esquecer do nosso prefeito, esquecer do nosso vereador, esquecer da nossa cidade. Nosso trabalho tem que reverberar nisso. Então, todas essas ações que o Coletivo Mutirô criava e que, num segundo momento, essa mandata serve de base para essa mandata, visa isso, visa uma mudança social, visa a transformação dessa realidade. E é por isso que a gente, tantos outros movimentos, é por isso que a gente levanta tantas bandeiras, porque a gente sabe que se não for a gente por a gente, ninguém vai estar. Eu me lembro, vou citar agora Emicida, quem não conhece pode escutar essa música, que ele diz assim: tudo que nós tem é nós. Se não for a gente por a gente, não vai ser ninguém não. Por isso, a necessidade de estar organizado em coletivos, em movimentos e de estar apoiando e participando da vida política das cidades. No sentido de ampliação à noção de democracia, você acha que a luta das minorias se faz fundamental nesse processo? Eu costumo sempre dizer que pessoas são todas iguais, né? Minorias, maiorias. O que define o que é minoria e o que é maioria é a quantidade de direitos. Então, quando alguém diz assim, direito das minorias, a primeira coisa que eu falo é minorias em direitos. Porque a gente sabe que mulheres são mais da metade da população, mas elas são minorias em representatividade nos espaços de poder. A gente sabe que existe uma vasta população no Brasil, a maioria dela é negra, mas ainda assim é chamada como minoria, assim como LGBTs, por exemplo. Então, quando a gente trata da luta das minorias, é a luta pela igualdade, é das minorias de direitos, não de números, porque a gente sabe que somos muitos. Somos muitos e se a gente estiver junto, a gente não tem para ninguém. E essa democracia, ela diz respeito a isso. Democracia, se você for pegar o que é essa palavra, é o poder na mão de todos. E todos não é só aquele homem cis, branco, hétero, rico. Não. Todos somos todos nós. É você que está aí estudando, é sua mãe que ficou em casa trabalhando, seu pai que está na roça, é todo mundo. E o poder tem que estar na mão de todo mundo. E por isso que a gente entende que é necessário que existam ações afirmativas para que essas pessoas que representam uma minoria de direitos, que tem menos direitos exercidos do que esse outro grupo, elas estejam ocupando espaços de poder. Na primeira pergunta você trouxe, né? Por que é importante as mulheres em essa ocupação de cargos políticos por mulheres? Porque as pautas de mulheres, as pautas femininas, elas são esquecidas quando só tem homem na Câmara. Quando você tem uma Câmara, como há poucos anos atrás, a Câmara dos Deputados Federais não tinha banheiro para as mulheres. Elas saíam de um prédio para outro porque tinha poucas mulheres. Essa era a desculpa. Até pouco tempo atrás, aqui em Garanhuns, as publicações e as postagens da prefeitura não incluíam uma linguagem com acessibilidade de Libras. E eles traziam que era porque tinha pouca gente de pessoas com deficiência assistindo as mídias que eram produzidas. Então, ter pessoas em espaços de poder, pessoas que representam, fazem a diferença, porque faz mostrar que o direito é igual para todo mundo, o direito à informação, o direito à saúde é igual para todo mundo.
E quando a gente está nesse espaço de poder, a gente reafirma esse direito e a gente exige que esses direitos sejam cumpridos. Bem, as minorias elas exigem direitos culturais, assim como qualquer pessoa, né? O que você acha disso? Direitos culturais, eu acredito que são direitos até previstos na Constituição. E eles não são exclusividade de minorias e maiorias, eles são exclusividade de todos. Então, quando alguém não está com o seu direito sendo exercido, algo está errado. Então, se a minoria, e aí eu trago aquela reflexão, né? Minoria de direitos. Se uma classe dessa população, dessa sociedade, ela está exigindo o respeito aos seus direitos, à sua liberdade religiosa, à sua liberdade, enfim, de gênero, se a gente está exigindo isso, é porque não estão nos garantindo o que é nosso direito. Então, falar sobre direito cultural de minorias é falar sobre respeito. É falar sobre você ter direito de ter sua fé professada do mesmo jeito que um católico tem. É falar que o Estado é laico, mas por que as cerimônias nas câmaras dos vereadores só leem a Bíblia? A gente tem que questionar isso. Ainda que nossa fé não seja essa fé, a gente tem que garantir que todos os direitos de todas as pessoas sejam respeitados, porque a gente está numa democracia. Eu tenho que garantir que a pessoa que está do meu lado tenha direito de usar o nome a qual ela se identifica, porque isso está na lei. Está na lei que a gente pode usar o nosso nome social na escola, em qualquer espaço de poder. Se eu me identifico como homem ou como mulher, eu tenho o direito de ter um nome que me identifique. E isso também é direito cultural, porque a gente está falando sobre estar sendo a gente, sabe? Defendendo a nossa ancestralidade, defendendo tudo que a gente já passou, tudo que os nossos antepassados viveram para que a gente hoje pudesse ser o que é. Então, eu só posso dizer que eu concordo com os direitos culturais das minorias, porque eu acredito na Constituição e a Constituição defende que esses direitos sejam respeitados. Agora me fale o que você apoiaria que fosse feito para que essas minorias elas se unissem e que desta forma houvesse uma força maior na luta delas. Eu não só apoio que as minorias, que essa classe que tem menos direitos exercidos se unam, como acredito que isso é fundamental para a luta. É o que dá força. Por exemplo, eu faço parte da rede de fortalecimento LGBT do interior de Pernambuco. E eu entendo que quando estamos juntos, somos mais fortes, sabe? Não é muito mais difícil que o coletivo Mutirão sozinho, com a ação de retificação de nome das pessoas trans que acontece uma vez por ano, ele mude a sociedade brasileira, do que quando o coletivo Mutirão Trans está junto do coletivo Militância das Cores da Resistência ou do coletivo Comuna, está junto da rede de fortalecimento LGBT. A gente sabe que nós somos como água. E a água, ela é mais forte quando ela se junta. Você pode ter um riachinho passando. Agora, pegue 10 riachinhos, 10 nascentes de água se juntando e você vai ver uma enxurrada. E você vai ver que água mole em pedra dura tanto bate até que modifica a estrutura. Você acha necessário que as minorias ocupem os espaços públicos para que haja uma força maior em sua luta? Essa pergunta dialoga muito com a anterior, né? Do mesmo jeito que eu disse que a gente modifica a sociedade estando junto, a gente vai modificar o espaço de poder quando a gente está junto, quando a gente está lá. E eu acredito que isso foi até algo que foi falado uma vez, né? Que essa mandata que a gente está representando, ela é a única que levanta a bandeira LGBT. As pessoas aqui trouxeram, vocês são os únicos que levantam a bandeira LGBT. Vocês não têm vergonha disso? Eu disse, não, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de todas as lutas que a gente trava, porque eu sei
que em cada batalha tem muita gente comigo, tem muita gente com a gente, tem gente, inclusive, para além desse plenário. Tem gente que está em casa assistindo nossas sessões, tem gente que está em casa nas nossas redes sociais, sabe? Mandando uma mensagem, mandando um projeto de lei. E estar nesses espaços de poder garante isso, que essas pessoas se sintam também nesse espaço de poder, porque não só eu que sinto que elas estão com a gente, elas também sentem que estão aqui. Quando a gente apresenta um projeto para criação de uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs ou para a população de rua ou um centro-dia que possa acolher os idosos, a gente sabe que tem muita gente aqui, tem muita gente com a gente. Isso nos dá força para estar na luta e isso também dá força à luta, porque a gente tem que estar lutando sempre. Ninguém se engane, todo direito conquistado foi conquistado com suor e com sangue. E com suor e com sangue de muita gente que já passou. Então, estar junto, estar em espaços públicos dão visibilidade às lutas e dão força. E por isso que os movimentos, por exemplo, do Fora Bolsonaro são tão importantes, que aconteçam em toda parte do país. Porque mostra que eu não estou sozinha, nem você está sozinho. Bem, agora no que diz respeito para com a utilização de meios audiovisuais, você acha importante essa ferramenta ser utilizada para o fortalecimento da luta das minorias? As redes sociais e essas mídias audiovisuais, elas são sim muito importantes. Eu acredito que são a ferramenta mais importante para essa luta. Aqui, por exemplo, na nossa mandata, a gente tem uma equipe de comunicação. E essa equipe de comunicação ela é forte e ela possibilitou que a gente caminhasse para além das nossas pernas, que a gente tivesse sendo ouvido em outros espaços que a gente nunca teria chegado se fosse só por a gente. Porque, não se enganem, política também se faz com dinheiro. Então, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem tantas condições, a gente tem que maximizar os nossos esforços. E a comunicação, as redes sociais, elas fazem parte desse processo. São elas que possibilitam que a gente esteja em mais espaços, em mais lugares e em mais vezes. E isso fortalece a luta pela igualdade dos direitos de todos. Em atividades culturais, qual percepção você possui no que diz respeito ao setor econômico? Nós três que estamos à frente dessa mandata, nós temos uma ligação muito forte com a cultura. Eu sou produtora cultural, trabalho muitos anos com capoeira. A Fernanda Limão é poeta, a Marília Ferro, ela é cantora, ela é rapper. Então nós temos uma ligação muito forte com a cultura e entendemos que o setor cultural é uma engrenagem na economia e é uma engrenagem forte. Apesar de ter sido o primeiro setor a parar e provavelmente vai ser o último a voltar, foi o setor que possibilitou que a gente estivesse em casa, com lives, com livros, com filmes, porque eu duvido o povo ter conseguido ficar em casa esse ano, esses quase 2 anos que a gente está agora, de pandemia, de restrições, se não tivesse um bom livro, um bom filme, uma boa música para se escutar, uma live, como era que ia ser? Porque a gente fica sem internet e um dia a gente já fica que nem bicho em casa, né? Sem ter o que fazer, ou tendo que fazer muita coisa. Então, já imaginou o que seria a vida sem uma boa poesia, sem uma boa música, sem um bom filme? Isso, e é emprego, é dinheiro que se faz. A economia, ela gira em torno do dinheiro e a cultura, ela tem um fator muito importante nessa construção. Você vê o crescente que a gente teve com a aprovação da Lei Aldir Blanc no ano passado, que liberou recursos que eram da cultura para que fossem distribuídos para os artistas, para fazerem lives, para fazerem seus projetos, e com essa possibilidade disso acontecer novamente, com a liberação do resto dos recursos da Lei Aldir Blanc e com a aprovação da Lei Paulo Gustavo.
Tudo isso vai injetar muito dinheiro na nossa economia e vai fazer com que a sociedade tenha mais dinheiro e que a gente não regrida tanto. Então, a cultura, ela tem um fator, um potencial econômico muito grande e ela é um fator de modificação social. Bem, a cultura ela deve ser vista como atividade econômica. Sim, eu acabei esquecendo de trazer isso, mas a cultura tem que ser vista como atividade econômica. Porque um artista não paga a conta dele com aplausos. Se ele for comprar uma feira no supermercado e ele tocar uma música, ele não vai poder levar os produtos. Então, é atividade econômica, é trabalho e tem que ser respeitado como isso. A gente, a gente vê a cultura como atividade econômica, como meio de se conseguir dinheiro, mas a gente não diz que essa é a atividade fim da cultura, porque a gente sabe que a cultura ela vai muito mais além do que isso, né? É muito mais do que dinheiro que é injetado na sociedade, é ancestralidade, sabe? Quando eu tô numa roda de capoeira, eu tô trazendo mestre Bimba, sabe? Eu tô tocando um tambor que traz algo muito maior do que eu, ainda que essa apresentação seja feita no Festival de Inverno e que eu receba um cachê por isso. Então, a atividade fim da cultura e das artes em geral é fazer a gente pensar para além de nossa caixinha, fazer a gente se sentir incomodado, fazer a gente se mexer. A gente respeita muito os artistas, a gente respeita muito a arte. E cultura é arte também, sabe? Para finalizar, quais os objetivos que as manas possuem para com essas minorias no setor cultural? Quais práticas estão, foram ou pretendem ser realizadas nesse setor? Gostaria de colocar mais algum ponto em destaque que não foi abordado? Para que a gente possa, já trazendo um pouco dessa sua próxima pergunta, para que a gente possa fazer com que a cultura continue acontecendo e que as pessoas sejam pagas por isso, a gente apresentou no nosso primeiro requerimento nessa casa, ainda em janeiro, uma indicação que o prefeito utilizasse o resto dos recursos da Lei Aldir Blanc, que era quase 700 mil reais que tem aqui na cidade, que é destinado à cultura e que não foi repassado, não foi utilizado no governo anterior. A gente apoiou projetos que traziam essa necessidade do fortalecimento, de ter um fundo cultural, um sistema de cultura. A gente está trabalhando pela cultura no nosso município porque a gente entende que isso é muito necessário. E, além disso, a gente vem também apresentando projetos como a Lei da Macuca, Lei Zé da Macuca, que traz a necessidade de se ter uma ação afirmativa para que todo evento público que seja feito com dinheiro de Garanhuns tenha uma participação de um artista da terra. Porque é muito injusto que se gaste 100, 200 mil reais para a contratação de um outro artista, de um determinado artista de visibilidade nacional e se esqueça de dar reconhecimento à banda de Pífano aqui em Garanhuns, que é lá do Quilombo e que tem mais de 300 anos. É errado a gente ter que sair de Garanhuns para poder fazer fama lá fora para poder voltar a tocar em Garanhuns. A gente tem artistas e a gente tem artes e a gente tem muita cultura aqui. A gente precisa ser reconhecido pela nossa cultura para além do nosso clima, sabe? A gente entender que isso é necessário, que isso precisa acontecer hoje, não amanhã. A gente entende, e aí já trazendo por fim essa tua última pergunta, né? A gente entende que tem muitos anos de estagnação, tem de estruturas racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas na política de Garanhuns, na sociedade de Garanhuns. E a gente sabe que essa mandata, ela não vai conseguir em 4 anos mudar tudo isso. A gente não vai, mas a gente vai dar um passo. E quando a gente dá um passo, a gente muda nosso horizonte. Então a gente precisa que vocês estejam conosco,
Vocês venham assistir as plenárias, elas são transmitidas pelo canal da Câmara no YouTube, terças e quartas-feiras. Sigam nossas redes sociais, @FaniDasManas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês entrem em contato conosco pelo nosso formulário online que está à disposição nas nossas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 87-9999-13180. Venham vocês também serem uma voz ativa nessa mudança. Bem, muito obrigado pela atenção de todos. E eu queria adiantar que Fanny, ela me deu 3 livros para que fosse sorteado na turma, né? Então vamos chegar ao dia da apresentação para que haja esse sorteio, né? Obrigado de novo e tchau, tchau.